estar trabalhando os outros sonzinhos da letra C, tá? O K, Ko, Ku e também os sonzinhos da letra Q, que é o Quá, Que, Ki, Ko, tá? Vamos ver aqui. No livro de vocês está na página 164, tá bom? Vamos lá, é o estudo da língua ortografia. Nós vamos trabalhar então o K, o Ko e o Ku, tá? Vocês percebam o som do C, tá? A tia Elia deve ter explicado para vocês que o C com o E, ele tem som de S, ó. C, Si, é mais puxado, tá? Já quando o C está acompanhado das vogais A, O e U, ele tem o som do Q, porque ó, K, ó, K, é um som bem diferente, tá? K, Ko, Ku, tá? Diferente do C e Si, que é puxado pro S, tá? Por isso nós vamos trabalhar também aqui o Quá do pato, tá? Lembra do patinho? Quá, Quá, Quá. O Que, o Ki e o Ko. Vocês percebam que quando eu falo que, parece que eu estou usando apenas a letra Q e o E, né? Que, Ki, Ko. Por quê? A letra U não tem som nessas palavrinhas aqui, tá? Vamos ler o nosso trechinho então. Número 1. Leia o trecho de um texto sobre os macacos barrigudos. Aqui está o macaco barrigudo, tá? Ó o barrigão dele, por isso que ele tem esse nome. O macaco barrigudo tem características físicas bem específicas, como uma cabeça bem arredondada, de pelos curtos, que não passam de 1 centímetro, e a pelagem do ventre longa e escura, daí a impressão de ele ser muito barrigudo. Em média, ele pesa 7 quilos, mas já foram encontrados indivíduos com 10. Raramente ele desce ao chão, ou seja, ele prefere estar e descansar nas árvores mais altas da mata densa, tá? Então ele gosta de ficar sempre em árvores, dificilmente vamos encontrar ele no solo, tá? Aí aqui está a legenda de onde foi tirado o texto, né? De que dia, que ano, a página certinho, o acesso que a pessoa fez, tá? Você já sabe que isso aqui é apenas uma informação de onde foi tirado o texto, caso vocês queiram ler mais sobre esse artigo, tá? Então aí nós temos uma pergunta. Letra A. Copie 3 palavras do texto que apresentam a consoante C seguida de vogal, tá? De vogal. Ele não falou qual vogal. Então, se vocês verem com a palavra A, com a letra A, letra E, I, O, U, qualquer uma que tenha a letra C com uma vogal. Aqui já estamos vendo no início ó. Macaco, ó, K, macaco. Ó, letra C, tem aqui. Características também, né? Então tem várias, vocês podem escrever aqui, tudo bem? Aí depois nós temos um pontinho, esse que está aqui. Fala o seguinte: as vogais que vêm depois da consoante C são... Quais são as vogais que podem vir acompanhadas da letra C? O C, apesar de ele mudar o som acompanhado das vogais A, O e U, ele também pode vir acompanhado das vogais E e I. Então o C, ele pode vir acompanhado de todas as vogais e semivogais, tá? Então aqui vocês podem pôr todas as vogais. B. Observe as imagens e leia a legenda. Temos duas imagens aí, tá? E a legenda é a seguinte: o coatá à esquerda e o cuxiú à direita são espécies de macacos. Então aqui são bem diferentes, olha só, características bem diferentes, cor, pelos, só que eles são 2 espécies de macacos, tá? Aí a pergunta: as palavras que indicam os macacos são... Quais são as palavras, os substantivos, digamos assim, que próprios deles, que está indicando a espécie do macaco? Quais são as palavras? Como que eu vou saber como que é o nome deste macaco da espécie e como que é o nome dessa espécie? Quais são as palavras que me indicam que espécie está ele, tá? Tá bem facinho, é só vocês lerem e interpretarem. Depois, nós temos a página 165 do livro de vocês, que é a continuação das atividades, que diz o seguinte: o que essas palavras têm em comum? Lá você vai achar 2 palavrinhas que indicam as espécies do macaco, tá? E aí agora você vai ter que dizer por que essas 2 palavrinhas, o que elas têm em comum entre si, né? Além de elas estarem indicando uma espécie,
elas têm o que em comum também, né? Lembrando que nós estamos trabalhando a letra C, tá? Depois, a vogal que vem depois da consoante C é na escrita aqui. Você vai achar dois nomes, né? Duas espécies lá. Aí a letra C ela vai vir acompanhando uma vogal. Que vogal que vai acompanhar a letra C? Aí você vai por aqui. Que vogal que está acompanhando ela, tá? Para a definição do nome das espécies lá. C. Leia em voz alta as palavras macaco, cabeça, encontrados, quatá e cuxiú. E preste atenção no som da letra C, tá? Depois, complete os espaços e leia a informação sobre o som do que, tá? Antes das vogais, 3 vogais, aqui uma, aqui outra, são 3 vogais só então que vocês terão que pôr aqui. A consoante C tem o som de que. Você lembra que eu falei aqui no comecinho que quando o C ele vem acompanhado da letra A, da letra O e U, ele tem um som diferente? Ele não fica como o C, si, né? Que é C com E tem um som de S, ó, C. C com I também, ó, si. Já quando eu coloco C com A, eu falo K, ó, K. O meu som é bem diferente. Ele tem o som do Q, ó, K, Ko, Ku, tá? Então, vocês verão quais são as vogais que acompanhadas de C, elas terão o som de Q, como em cavalo, ó, marreco e cutia, tá? 2. Observe os quadros abaixo. Neles, cada número corresponde a uma sílaba. Olha só, aqui, ó. Cada número corresponde a uma sílaba. Número 7 é má, número 12 é pô, tá? E dessa forma nós vamos fazer a atividade seguinte. Letra A. Substitua os números indicados pelas sílabas correspondentes e forme palavras. Veja o primeiro exemplo. Aqui ele deu o primeiro exemplo. Ele colocou, primeiro, sempre sigam a ordem que ele dá aqui para vocês, tá? Número 4, eu vou ali olhar que está escrito for. Então eu já vou escrever aqui, for. Número 13, qual é o 13? Ah, tá aqui, é sa. Então, for com sa forma força. E assim você vai fazer nos demais que seguem aqui, tá? Encontrar palavrinhas que estão escondidas aqui. Virando a folhinha do livro de vocês novamente, nós temos a página 166, tá? E vamos ter a letra B, que diz o seguinte. Releia as palavras que você formou e complete os espaços abaixo. Primeiro pontinho aqui, diz o seguinte. Palavras em que a consoante C tem som de que. O que você vai escrever ali? Lá você vai voltar lá naquelas palavrinhas que nós descobrimos através dos números e você vai escrever algumas palavras aqui que o C vai ter som de que. Se lembra que o C, ele tem som de que quando ele está acompanhado das vogais A, O e U. Então, você vai observar palavras que tem o K, Ko, Ku e vai escrever aqui, tá? E aqui, palavras em que o C, ele tem som de C, ou seja, onde ele está acompanhado de que vogais? Muito bem, a vogal E e a vogal I, que é o C e o Si, tá? Então, é bem facinho. 3. Releia o trecho do texto sobre o macaco barrigudo e circule a palavra que tem as letras Q, U, tá? O textinho tá aqui, o textinho, ó. O macaco barrigudo tem características físicas bem específicas, como uma cabeça bem arredondada de pelos curtos, que não passam de 1 centímetro. Então, vocês irão circular aqui neste textinho palavras que têm o Q, U. Você vai observar aqui quais são, só dá um círculo e pronto. Letra A. Leia em voz alta a palavra que você circulou e observe o som representado pelas letras Q, tá? Você vai circular a letra aqui, você vai só reler novamente o texto e falar de voz alta para você perceber o som que ele tem. B. Copie do trecho que você leu as palavras que apresentam a consoante C com som de Q. Neste textinho aqui novamente, quais são as palavras que a consoante C terá o som de Q? Mas eu não me lembro qual que é o som de Q. Ele, toda vez a letrinha C, ela vai ter o som da letrinha Q quando ela vier acompanhada de 3 vogais. Quais são elas? A, O e U, tá? Ó, K, Ko, Ku.
Então você vai escrever aqui as palavrinhas, as letrinhas, né? Palavras que têm as letrinhas com som de Q. Escreva aí, bem facinho. C. Complete os espaços e leia a informação sobre o som de Q. O som Q pode ser representado por... Que letrinha aqui, acompanhada do A, do O ou do U, formando K-K-Ku, pode representar o Q também? Que letrinha? Vocês podem escrever aqui. Que letrinha que pode ser? Né? Bem aqui. Você vai pôr aqui. E, O, você vai escrever aqui, tá? É só colocar a letrinha que tem som de Q, mas que não é o Q. Que letrinha que nós estamos trabalhando aqui? A letrinha C. Muito bem. Continuando, algumas palavras que têm o som de Q representados por, né, são carta, aí ele já deu toda a dica, carta, por, alguma coisa aí, e urva, tem que faltar uma consoante aí, tá? Algumas palavras que têm o som de representado por... são queijo e mosquito. Então aqui ele já nos deu a ideia, olha só. E eu acabei falando também que aqui é queijo, tá? Ó, ele quer saber algumas palavras que tem o som de representado por que. Aqui ele quer saber o som e aqui como que se escreve, tá? Na verdade. São a palavrinha que já falei pra vocês. Queijo. Quem que tem que vir aqui na frente para dar queijo? Que com, aí vai dar o som, que com o, queijo e mosquito, tá? 4. Leia essas palavras em voz alta. Camelo, cocada, periquito, quiabo, esquilo, cutia, esquina e brinquedo. Essas são as palavras do quadro. Agora vamos às perguntas. Letra A. Pinte a vogal que vem depois da letrinha C e depois de Q, U. Então você vai pintar todas as vogais que vêm depois do C, igual o C tá aqui, qual a vogal? A, vai pintar o A. Aqui, periquito, quais são as vogais que vêm depois de Q, U? O I, então você vai pintar o I. E assim que você vai fazer em cada uma delas, tá? Na letra A. Na letra B, ele pede o seguinte, agora complete os espaços. Depois da letra, vem as vogais, são 3 vogais. Que letra que nós estamos trabalhando? A letrinha C, né? E quais são as vogais que encaixam com a letra C para ela ter som de quê? São aquelas 3 vogais que nós falamos, muito bem. Depois de... Qual é o outro sonzinho que nós estamos trabalhando? O Q, U, não é verdade? Então, vem as vogais. Quais vogais que vem? São 2, tá? Então, vocês vão pôr aí também. Aí, virando a folhinha de vocês novamente, na página 167, nós temos a letra C. A letra C pede o seguinte, escreva as palavras do quadro da página anterior de acordo com a coluna correspondente. Aí aqui nós temos 2 colunas. O som Q representado por C, né? Que quando o C está acompanhado de quais vogais? A, O e U, muito bem, que vai formar o K, K, Ku. Aí ele tem o som de Q. E aqui o som de Q representado por QU, né? Porque QU é Q, né? Aí você vai colocar aqui, vai ficar o som de Q, ó. Q, Ki, Ko. Vai ficar o som normal do Q. Então aqui você vai separar as letrinhas onde o C está acompanhado por A, por O ou por U. E aqui onde o QU está acompanhando, fazendo o seu próprio som, o som de Q. Daquelas palavrinhas anteriores, tá? 5. Leia as palavras do quadro e use-as para completar os espaços das frases abaixo. As palavras são coqueiro, quando, periquito, aquarela, Raquel, quarto, ventríloco e queijo. Vocês percebam que algumas letras começam com letra minúscula e outras com maiúsculas as palavras, tá? Então percebam bem isso antes de completar aqui. Início de frase, sempre letra maiúscula. Se estiver a palavra no meio da frase, aí sim utilizamos letras minúsculas. Então prestem atenção na hora de completar. Letra A diz o seguinte: alguém, né, que eu não sei quem, está terminando de pintar uma... Quem que eu posso pôr aqui? Posso começar com o coqueiro aqui?
Já não posso. É letra maiúscula? Não. Então já está errado, né? Você vai ter que observar. Quem está pintando o quê? Tá? Letra B. Alguém aqui fugiu da gaiola. Quem que pode fugir da gaiola aqui? Você vai olhar e escrever aqui. E foi para onde pode ter ido? Você vai observar aqui também. C. Algo aqui. Vou dormir. Apago a luz né? Alguma coisa aqui. Início de palavra, início de frase, letra maiúscula. Você vai observar qual que está com letra maiúscula, completar aqui. Vou dormir, apago a luz Você apaga a luz de onde? De onde você pode apagar a luz aqui? E acendo o abajur. Letra D. Apresentou-se no circo. Quais dessas palavras podem estar se apresentando no circo? Tá? E. Lucas comeu um sanduíche de presunto e... Qual será que combina mais com presunto aqui? Quais dessas palavrinhas combinam com presunto? Presunto e... Tá? E aí aqui fala assim, agora observe a vogal que apareceu depois do que o U e complete os espaços, né? Pronunciamos a letra U nas palavras, aí você vai perceber aqui, ó. Você vai ter que falar palavra por palavrinha e ver em quais dessas palavras você consegue perceber que o U está acompanhando, tá? Vamos ver aqui. Na palavra quando. Aqui na palavra quando. Você percebe que eu estou falando a letra U, ó? Quando. Ou eu falo quando. Ou eu falo quando, né? Aí parece que eu estou falando a letra U, ó. Quando. O U tem som. Na palavra aquarela, ó. Aquarela, né? Nós percebemos também o som do U, porque eu não falo aquarela, eu falo aquarela, tá? Então você vai perceber o som da letrinha U aí também. Então você vai ver aqui qual dessas palavras você consegue perceber o som da letrinha U e preenche aí, tá? E aqui na última palavrinha diz o seguinte: não pronunciamos a letra U nas palavras. Quando vocês falam o meu nome, Raquel, ó, Raquel, vocês percebem que o que está acompanhado do U? Ou vocês falam Raquel ou Raquel? Né? Se eu falasse Raquel, o U ia aparecer, mas como meu nome é Raquel, ó, só me aparece o que. Então aqui eu não pronuncio o U, apesar de ele estar ali presente, tá? E na palavra também aqui, coqueiro, ó, eu já vou diretamente pro que, ó, coqueiro. Eu não falo cocoeiro, eu falo coqueiro. Então aqui o U também desaparece. E é assim que vocês vão fazer nos demais e completar aqui, tá? É bem fácil, bem simples, só que por favor prestem bastante atenção, porque os sonzinhos acabam depois confundindo, tá? Mas então vocês já pegaram, né? Que a letrinha C é acompanhada de quais vogais? Que ela tem som de quê? Muito bem, 3 vogais, quais são? A, O, U, que vai ficar K, CO, Cu. Diferentemente se ela estiver acompanhada de outras 2 vogais, que são E, I, que ela vai ter o som de S, ó, C, Si, tá bom? Então prestem bastante atenção nisso, que o exercício vai estar facinho para vocês, tá? Um beijo e até a próxima aula.